Shalom, shalom. Erev Tov. Sohrai Tovim. Bom, a gente vai ler agora Gênesis 7, da segunda semana da Paraxá. Paraxá da segunda semana. Tá? Deixa eu contar um pouquinho a história de Noa. E Yahweh disse para Noa: entre na taiva, tu e tua família, tua casa. Eu tenho visto nessas gerações que só você é justo diante de mim. Qual geração? A geração dele. Não estou falando da geração do pai dele, do avô dele ou do bisavô. Lembre-se que as pessoas viviam 900 e poucos anos. Né? E que só a partir, né, de alguns anos para cá que eles vão viver menos. Mas ainda assim, Noah viveu 900 e poucos anos, tá? E foi um dos últimos a viver esse tanto aí. Né? Essa quantidade de anos. De todo animal limpo, tomará 7 casais. Dos animais impuros, um casal. Das aves do ar, 7, macho e fêmea, para manter todas vivas sobre a face da terra. Dentro de 7 dias eu farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Todo ser vivo que eu fiz, eu destruirei da face da terra. 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites. Mashiach não ficou 40 dias e 40 noites no deserto? Pois é. Será que tem alguma coisa a ver? Será que a gente vai conseguir relacionar isso no futuro não tão distante? E Moshe, quando subiu no Monte Sinai, ele não ficou 40 dias e 40 noites lá? Depois desceu, viu que o povo estava pecando, foi lá e quebrou os mandamentos da Arca da Aliança, representando que a primeira aliança seria quebrada. Por quem? Pelo povo. Por causa do quê? De idolatria. Aí o Moisés subiu de novo no Monte Sinai e ficou mais 40 dias e 40 noites lá. E quando desceu, essa segunda aliança, as tábuas, ele pegou e colocou dentro da onde? Da arca. Tá entendendo? Sempre há um plano de salvação. Para quem? Para Eretz de Israel. Veio o Apocalipse também para os egípcios. Assim como veio o Apocalipse também para quem? Para o povo que antecedia Noa. Veio o Apocalipse também para os israelitas das 10 tribos, antes de a Síria os dominar. Ou veio também o Apocalipse para ajudar no período da Babilônia, quando eles foram levados cativos. Mas sempre tem um plano de salvação. Veio o Apocalipse também quando Judá, né, ou Israel, estava sendo dominada por quem? Pelos romanos. No ano 70, o Mashiach disse assim: eu vou ter que vir aqui para destruir esse templo, não deixar pedra sobre pedra. E depois vocês não vão ter mais como reconstruir ele. O único livramento para vocês apagarem o seu pecado será eu. Né? Por quê? Porque eu não vou mais aceitar o seu sacrifício. Ou vocês creem no Mashiach, ou não tem negócio. Então sempre existiu um plano de salvação, entende? Basicamente é isso. Pois é, né? Mas aí, como é que eu posso dizer? As igrejas, assim como as sinagogas, estão inventando as regras de novo, como se fosse o próprio Moisés, ou como se fosse o próprio Criador, ou o judaísmo farisaico, né? E descende de onde? Lá da escola de Esdras, viu, pessoal? Escola de Esdras e Neemias. Esses caras aí, ó. Se você vê o tipo de besteira que Esdras e Neemias instituiu, cara. Putz, grilo.
E aí, depois de Esdras e Neemias, veio a porcaria de quem? Dos Macabeus, que fizeram só cagada também. Né? Eles pegaram, ó, pra você ver o nível, né, da cabecinha dos caras. Eles queriam casar com menina de 7 anos de idade. Mole? Para uma mulher ir para a sinagoga para orar, ela tinha que usar calcinha. Onde que está escrito isso natural? Lugar nenhum. Né? Que homem e mulher deveria ficar separados? Lugar nenhum. Vai lá e vê as regras que Esdras e Neemias inventou. Né? Os caras são loucos. E depois os macabeus seguiram essas idiotices que Esdras e Neemias inventaram e deram continuidade, passaram para frente. E depois de os macabeus terem feito isso, quem que veio? A escola de Shammai e a escola de Gilel. Copiou. E para piorar, piorou. Começaram a inventar regra que nem existia, cara. Eles queriam apedrejar Maria Madalena, mas para cometer adultério precisa de 2 pessoas. Né? Só tinha mulher, cadê o homem? Você tá entendendo? Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Os caras queriam tacar a pedra na Maria Madalena por adultério, né? Mas eles estavam cometendo o mesmo pecado, porque de acordo com o que fala em Jeremias capítulo 31, do 31 ao 34, Israel é a esposa. E de acordo com o que fala em Deuteronômio capítulo 28, o dia que vocês pecarem contra mim e cometerem adultério, né, eu vou fazer com que outras nações dominem vocês. Se Roma estava lá, guerreiro, é porque o quê? Os caras estavam numa idolatria ferrenha, seguindo outros Elohims. Né? Se Roma estava dominando eles estavam seguindo o Criador? Não, estava seguindo o quê? Outros deuses. Às vezes até os deuses romanos. Né? Por quê? Porque o Criador falou assim: se vocês andarem nos meus caminhos, eu não vou deixar que as nações dominem vocês. Ou não vou espalhar vocês pelas nações. Mas se Roma estava lá, e quando o Machia veio, Roma estava governando sobre quem? Sobre o povo de Israel. Né? Isso significa que tinha uma idolatria ferrenha naquela época lá. Estava cultuando Hashem, Eterno, Deus Éter, o tal do Adonai. Hashem é o nome de um cara do Antigo Testamento. Dulce, às vezes é Dulce também, né? Eles pararam de invocar o nome verdadeiro do Criador. Você pode ver que até no livro de Esther já não fala mais o nome verdadeiro do Criador. Né? E eu acho que em Crônicas também. E depois da diáspora da Babilônia, Esdras e Neemias criaram uma lei que se chama Shir HaMevorah, que significa nome impronunciável. Né? Eles ficaram com medo, Esdras e Neemias, né? Eles ficaram na diáspora 70 anos. E quando eles voltaram, eles tiveram que fazer o caminho pelo deserto. Eles ficaram com medo de acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com Moisés quando estava saindo da terra do Egito para a terra de Canaã. De eles ficarem 40 anos peregrinando no deserto, sendo purificados. Né? E aí, metade do povo morresse no meio do caminho. Né? Então, para evitar que isso acontecesse, a porcaria do Esdras e Neemias inventaram uma lei que existe até hoje, que se chama Shem HaMevorah, que significa nome impronunciável. Tá? O Mashiach morreu por causa dessa lei, sabia? Por quê? Porque ele teve que jurar em nome verdadeiro, jurar na frente do sumo sacerdote. Foi por isso que o sumo sacerdote, e quando você jura, você fala o nome verdadeiro do Pai. Foi por isso que o sumo sacerdote disse assim: você está blasfemando. E rasgou as vestes. Por quê? Porque a lei que os homens tinham criado dizia que não podia falar o nome verdadeiro do Criador na frente do sumo sacerdote. É mole. Esdras e Neemias que inventou o negócio, como se fosse o próprio Moisés, e os caras estavam seguindo.
O Mashiach morreu por causa das leis que os humanos tinham criado e não o Criador. Você acredita num trem desse? Né? As regras que os homens inventam faz a gente pagar um preço. O Mashiach disse, vocês sentaram na cadeira de Moisés e estão legislando como se fosse o próprio Moisés. Vocês são hipócritas, vocês são cobras, víboras. Né? Vocês não deixam os outros entrar, vocês não entram nem deixam os outros entrar, vocês estão deixando a Torá pesada. Fica criando regra que não existe. Quer dizer, eles foram para as nações lá, para Babilônia e para a Síria lá. Aí quando voltaram cheio de paganismo desses lugares aí, e começaram a colocar isso como se fosse da tradição deles de milhares de anos. Talmud, Cabala, Zohar, Quântica, Shem HaMevorá. Torá oral. Torá oral não era nem para ter sido escrita, guerreiro. E essa porcaria foi escrita. Onde que nós estavas? Vamos lá. Cadê? Dentro de 7 dias eu farei chover na terra 40 dias e 40 noites, e todo ser vivo que eu fiz eu destruirei da face da terra. Noa fez de acordo com tudo que Yahweh ordenou. Noa era de 600 anos, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Noa entrou com seus filhos, sua esposa e a esposa de seus filhos, para dentro da taiva, para dentro da arca, por causa das águas do dilúvio. Casais limpos e dos casais não limpos, as aves e tudo que rasteja sobre a terra. Eles entraram de 2 em 2 para dentro da taiva de Noa, um macho e uma fêmea, como Yahweh Elohim tinha ordenado a Noa. Ele fez tudo conforme tinha ordenado. Após 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noa, no segundo mês, no 17º dia do mês, que dia que é esse, hein? Ao mesmo dia vieram todas as fontes do grande abismo, e romperam-se na superfície da terra. E as janelas dos chamaíns foram abertas, as janelas dos céus foram abertas. A chuva veio sobre a terra 40 dias e 40 noites. Aquele mundo de água, mundaréu de água. No mesmo dia entraram Noa, Shem, Ham e Yafete, os filhos de Noa, a esposa de Noa e as 3 esposas de seus filhos para dentro da taiva. A família de Noa estava segura, enquanto o pau estava torando lá fora, meu amigo. Os justos herdarão a terra. Existe sempre um plano de salvação. Para quem? Para os justos. Entende? Assim como aconteceu nos dias que antecederam a Noa, assim também será o dia da vinda do Filho do Homem. Ele e todos os animais segundo as suas espécies, e todo o rebanho segundo as suas espécies, todos que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, toda ave segundo a sua espécie, e pássaro e de todo gênero. E todos vieram a Noa para dentro da taiva, da arca da segurança. Quarenta dias e 40 noites. Será que isso significa alguma coisa? E os que entraram macho e fêmea de toda a carne, como Elohim. O vídeo já está grande, já. Como Elohim ordenou, e Yahweh os fechou por dentro. Quer dizer, depois que todo mundo entrou, os animais e a família de Noa e o próprio Noa, o Criador pegou a arca e selou de uma vez. Não vai sair ninguém e não vai entrar ninguém. O Mestre do céu e da terra. Toda vez que vier um grande problema, meu irmão, uma grande destruição, os justos serão salvos.
Ponto final. Tem uns cabeçudo aí que tá falando que tá vindo o fim do mundo. Tá vindo para eles. Para nós, israelitas, tem sempre um plano de salvação. Eles, cadê? E os que entraram macho e fêmea de toda a carne que Elohim ordenou, e Yahweh os fechou por dentro. Ele fechou a arca por dentro e por fora, ninguém entra mais. Quem tinha que ser salvo já foi. O dilúvio foi de 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram, e levantou a taiva, e ela ergueu-se acima da terra. As águas prevaleceram e chegaram a se erguer grandemente sobre a terra, e a taiva seguiu sobre a face das águas. E as águas prevaleceram muitíssimo sobre a terra, e o topo, alto monte, que estava debaixo do vasto chamaim, do vasto céu, estava coberto. Até o monte mais alto, né, da terra estava coberto. Qual que é? O Everest, né? Se agora você sabe onde que Noah pousou a sua arca, né? Você tá achando que foi lá na Turquia mesmo, né? É de lá que vai vir o Hassatan, guerreiro. Talvez, não sei. Né? Também tem o tal do Tártaro aí, né? Ou talvez sejam os filhos de Hassatan, não sei. Estou estudando ainda muita coisa, tem muita coisa sendo revelada. Né? Principalmente essa questão da segunda vinda, que parece que já aconteceu no ano 70. Né? Vamos esperar um pouco mais. Mas assim, vamos dar continuidade aqui. E todo o alto monte estava coberto, debaixo do vasto céus estava coberto. 15 cúbitos para cima fez as águas predominar as montanhas e as montanhas foram cobertas. Até a montanha mais alta dessa terra foi coberta com 15 cúbitos. A arca tinha 300. Né? Não tinha como sobreviver. Né? As águas predominaram mesmo. Água, vento, onda. Né? As únicas coisas que sobreviveram foram as pessoas que estavam dentro da arca, os animais, né? E os peixes no mar. Ponto final, filho. E toda a carne que se movia sobre a terra morreu. Ave, rebanho, outros animais, todos rastejantes sobre a terra, e todo ser humano morreu. Tudo cujas narinas havia fôlego de vida, de raim, de vidas, no plural, de vidas. De tudo que existiu em terra seca, morreu. Foi de Vasco. Tive uma pancada na moleira. E todo ser vivo que estava sobre a face do solo foi destruído, os homens, rebanhos, animais, rastejantes, aves do chamaim foram destruídos da terra. Somente Noa permaneceu vivo e aqueles que estavam com ele na taiva. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Fim. Agora, o próximo é o capítulo 8. Né? Bom, a gente vai ficando por aqui. Né? Mas é o seguinte, sempre é um plano de salvação. Por quê? Porque tem gente criando absurdos, muitas vezes, né? Que nem no Novo Testamento os fariseus faziam, criando regras que prejudicam o restante do povo. Ou às vezes, né, a maldade se espalha
sobre os homens. Os homens viviam 900 e poucos anos. Imagina quanto de maldade que eles não deveriam de praticar. Em vez de melhorar, só piora. Quanto mais velho você fica, né, pior você vai ficar. Se você cultivar a maldade aqui dentro. Né? No início, se você viver pouco, né, menos maldade você vai praticar. Mas se você viver bastante, até o final da sua vida, meu irmão. A capivara vai ser longa, hein? Mas naquela época as pessoas viviam 900 anos. Imagina o tamanho da capivara desses caras aí. Se fosse puxar na polícia, hein? Rapaz do céu, ia dar um rolo, uma bíblia, né? Para cada um, né? De tanta capivara que ia ter, né? A pessoa má sempre continua má. E a maldade piora ao longo do tempo. O que começa errado termina errado. Ou a tendência de terminar errado é muito grande. Agora o que começa certo termina certo. Né? Se você é bom, cada vez mais você vai ficando melhor. E assim sucessivamente. Né? Bom, mais ou menos foi isso. O que aconteceu? Existia um plano de salvação. Esse plano de salvação logo logo vai dar continuidade, né? Porque logo logo iremos saber. Prepare-se para os próximos capítulos. Eu sou Israel Ben Moshe. A gente vai ficando por aqui. Shalom, shalom.